Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler até o versículo 11. Hebreus 12, de 1 a 11. Eu vou ler e vocês acompanham. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Amém? Amém. Podem assentar, queridos. Nosso tema hoje é disciplina do Senhor, e chama a atenção dos queridos para o texto do versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? E entenda essa correção, ou esse termo, segundo a sua soberana vontade, que atua em nossa vida, permitindo, muitas vezes, aquilo que foi dito aqui no louvor, foi dito aqui permitindo que muitas vezes a gente passe por dificuldades, por problemas, por situações inesperadas e indesejadas, para que através disso, por meio disso, Ele possa produzir algo em nossa vida. E nós vamos ver o que é produzido, ou por que Deus faz isso conosco. Como vimos, o capítulo 12 começa afirmando que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas do capítulo 12 são aquelas referidas no capítulo 11 de Hebreus. É aquele que fala dos heróis da fé, aquele que dá um conceito do que é fé, e fala de uma série de homens, de mulheres, de personagens bíblicas que viveram as suas vidas aqui na terra, segundo o texto, baseadas na fé. E lá ele fala de uma fé que foi produzida naquele momento para um benefício futuro, que diz o texto, diz o autor aos Hebreus, eles não entendiam bem, eles viam como sombra, eles percebiam como uma promessa distante. Quando vem Paulo em Efésios, diz que tudo isso que estava escondido, ou esse mistério, foi revelado. O cristianismo, meus irmãos, é a única religião para a qual não há mistério. Não há nenhum segredo teológico ou nenhum segredo religioso que esteja sobre o domínio do pastor Alberoni que você não possa ter conhecimento. Mas tudo está revelado. Não há segredo, não há nada que esteja escondido. E este texto, esta mensagem, fala-nos exatamente disso, porque às vezes a gente fica surpreendidos
diante de algumas situações que acontecem na nossa vida, como se fosse uma surpresa, como se fosse, Eudes, algo inesperado, quando o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz: olha, isso que está acontecendo na sua vida, é algo que o próprio Deus estabeleceu, determinou e quer realizar segundo a sua vontade, segundo o seu desígnio. E Ele faz isso, meus irmãos, para o seu bem, para o meu bem. Ele faz isso para que nós cresçamos na vida cristã. Ele faz isso para que nós tenhamos fé, como aqueles do capítulo 11 tiveram. Esses heróis da fé são as nossas referências nessa matéria, nessa disciplina, ou nesse contexto que o próprio autor aos Hebreus fala da disciplina de Deus. Eles são a nossa referência. Eles são exemplos em quem nós devemos mirar. Eles são para nós uma mensagem, meus queridos, que Deus sempre teve e sempre terá pessoas fiéis, vivendo em condições mais restritivas que a nossa, mas mesmo assim confessando o Senhor. A gente nesse mundo, meu irmão e minha irmã, nesse momento que está vivenciando situações difíceis, restritivas, passando necessidades, circunstâncias que nós não podemos imaginar pelo amor de Cristo. E essas referências, estes exemplos devem ser para nós motivos para continuarmos caminhando diante daquelas lutas, as nossas lutas, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas lutas. Deus sempre teve, sempre terá pessoas vivendo de uma forma mais restritiva que a nossa, passando dificuldades maiores que a nossa, e mesmo assim dizendo: eu sou o servo do Senhor, eu continuarei caminhando neste caminho, porque quero agradar ao meu Deus, quero servir ao meu Deus, eu continuarei caminhando mesmo diante das adversidades, dos problemas, das lutas que se apresentam, porque eu quero continuar a servir o meu Deus. A ligação então está nesse versículo: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Em outra versão: se vocês sofreis, vocês sofrem porque estão recebendo a disciplina do Senhor. Os heróis da fé compreenderam isso. Eles compreenderam que as suas dificuldades, que os seus problemas, que as perseguições pelas quais eles foram infringidos, eram atos de disciplina da parte de Deus. Eram a vontade expressa de Deus se manifestando na vida deles. E esses homens e os apóstolos tinham uma compreensão dessas coisas muito maior do que as nossas. E o evangelho de hoje é um evangelho que tenta mascarar isso, que tenta esconder isso, mas nós não podemos esconder aquilo que a palavra de Deus coloca de forma clara diante das nossas faces, diante dos nossos olhos. Eles entenderam e caminharam sabendo que aquelas contradições eram, na verdade, a vontade expressa de Deus nas suas vidas. O registro do escritor dá a exata dimensão dessas dificuldades. E compare-as então com as suas, com as minhas. Uns foram torturados, capítulo 11, 35 a 38. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eu não estou falando, irmão, esse texto aqui, essa descrição aqui, não é dos pecadores, não. Nós estamos falando aqui dos heróis da fé. Nós estamos falando aqui dos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui de Abraão, de Moisés, de Abel. Nós estamos falando aqui de Enoque. Nós estamos falando aqui de Estevão. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, João Batista, em montes, Moisés. Pelas covas, Davi, cavernas da terra. Compare essas dificuldades com as suas, que eu compare com as minhas. A questão então que o autor aos Hebreus nos coloca, meus irmãos e minhas irmãs,
Qual é o nosso posicionamento diante desse testemunho? Qual é o argumento que nós vamos ter para questionar as condições de adversidade diante de Deus, se outros suportaram muito mais do que nós? O argumento dele é que nós devemos olhar para esses exemplos, fixar os nossos olhos nesses exemplos e dizer assim: graças a Deus, obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor faz na minha vida é perfeito, porque aquilo que o Senhor realiza na minha vida, mesmo parecendo que não é algo que seja bom, mesmo parecendo que é algo que eu não entenda, que eu não compreenda, mesmo parecendo que é o mundo contra mim, obrigado, porque a sua vontade expressa na minha vida, para que eu melhore, para que eu alcance o teu propósito nesta terra. É esse o argumento aos Hebreus. Ele está dizendo para nós, meus queridos, que nós precisamos olhar para essas pessoas e continuar caminhando, sabendo que da mesma forma como Deus as guardou, suportou-as, esteve com elas, ajudou-as, confortou o coração delas, na mesma forma que Deus caminhou com elas, da mesma forma que o Espírito Santo falou ao coração delas, nos momentos mais difíceis e mais duros, Ele fará a mesma coisa com nós. Ele não nos deixará só, Ele mandará as dificuldades, os problemas, as lutas, mas ao mesmo tempo estará ao nosso lado, nos ajudando para que cheguemos do outro lado. Glória a Deus. E por mais estranho que possa parecer, o escritor nos leva a compreender que a disciplina divina não é um ato de vingança ou de ira de Deus. Não é. Deus não está irado contigo, meu querido. Deus não está com raiva de você. Deus é amor, já foi dito aqui. Aquilo que Ele faz na sua vida, Ele faz porque te ama, porque Ele quer que você melhore. São atos de bondade, na verdade são atos de favorecimento de Deus sobre nós. E se você olhar para trás, você vai ver que se você é alguém melhor hoje, o é porque o Deus num certo momento interveio na sua existência e fez algo que mudou os seus caminhos, que mudou a sua visão de mundo, que aumentou a sua fé e fez com que você caminhasse melhor com Ele nesta terra. E por incrível que pareça, mais ainda, os escritores do Novo Testamento chegam a registrar essas dificuldades como uma condição de bem-aventurança. Bem-aventurança. Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Os apóstolos tinham isso mesmo, você goste ou não. Eles demonstravam os sofrimentos que eles haviam vivenciado, não como atos de vergonha, mas como atos de glória. Eles se sentiam participantes do Evangelho de Cristo, na medida em que os sofrimentos infligidos a Cristo, no nível menor, numa gradação menor, também fossem infligidos a eles. A identificação deles com Jesus se dava muito mais pelos seus sofrimentos, pelas dificuldades que ele vivenciou. Considerai, pois, aquele, e aí ele vai para o maior exemplo, Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Versículo 3. E ele diz quais foram essas contradições. Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Irmãos, se nós concordamos que a morte de Cristo sobre a cruz é uma disciplina terrível da parte de Deus sobre o seu Filho, a quem Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, porque Deus também não nos disciplinaria? Porque Deus deixaria de colocar sobre nós, de infligir sobre nós a sua correção, a sua disciplina, se Ele o fez sobre o seu Filho Santo, perfeito, maravilhoso, colocou a sua mão sobre Ele, se afastou dele por causa dos nossos pecados, Ele lançou sobre Ele a ira que deveria cair sobre nós. Se Ele fez isso com Cristo, por que não fará conosco? Por que não fará conosco?
Viva a vida cristã ciente de que isso é um fato da sua existência. Viva a vida cristã sabendo que você vai passar por dificuldades. É só vitória, é só vitória, é só vitória. A vitória vem, querido, ela vem sim, porque Deus vai te abençoar, você vai chegar do outro lado. Mas nós vamos passar por algumas dificuldades. E as pessoas estão frustradas, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão frustradas pelo mundo, porque alguém prometeu algo que Deus faria e que Deus não faz. Alguém prometeu que a vida seria um mar de rosa, alguém prometeu que tudo ia dar certo, alguém prometeu que as dívidas seriam pagas como um passe de mágica, alguém prometeu que a pessoa receberia uma casa, que alguém chegaria e lhe entregaria uma casa de graça, como se não houvesse custo. E elas estão frustradas. Alguém disse: olha, a enfermidade não vai alcançar a sua vida. Mas a enfermidade veio, alcançou, a pessoa está frustrada. Meu Deus, meu Deus. Leia Hebreus capítulo 12 e descanse no Senhor. Deus, porém, não nos faz com a mesma intensidade. E o autor diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Nenhum de nós resistimos até o sangue. Mas o exemplo de Jesus transcende a nossa compreensão, porque o autor diz que Jesus fez o que fez pelo gozo que lhe estava proposto. Ele aceitou a disciplina do Senhor sobre a sua vida ali na cruz, pelo gozo que estava proposto a ele. E sabe qual é esse gozo? O gozo proposto a Jesus é o de fazer a vontade de Deus até o fim, mesmo sabendo que para isso ele teria que enfrentar dificuldades terríveis. Mesmo sabendo que para isso haveria um momento na cruz que a Trindade, que durante toda a eternidade esteve junta, precisaria ser separada por causa do pecado do homem que foi lançado sobre ele. Ele aceitou essa contradição pelo gozo que estava proposto. Meus queridos, minhas queridas, outros textos esclarecem isso. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aos Hebreus ele diz: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, porque melhor, diz Pedro, é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. O salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O gozo proposto a Jesus, então, é de cumprir a missão recebida do Pai, de consumar o plano da salvação que lhe renderia, que lhe custaria sangue, que lhe custaria sofrimento, que lhe custaria dificuldades. Mas ele foi, ele aceitou, ele se colocou debaixo da vontade do seu Pai. Jesus então desceu dos céus, abandonou a condição plena da divindade, se encarnou como homem, na condição de servo, humilhou-se mais do que todos os homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele fez isso, diz o texto, para cumprir a boa vontade de Deus. Em que nível está o nosso prazer em suportar a disciplina do Senhor? Em que nível está a nossa alegria em suportar as contradições dos homens perversos que não creem em Deus e infligem em nós sofrimento? Qual é a nossa disposição de suportar a disciplina do Senhor que vem muitas vezes através de uma enfermidade? Olha o exemplo de Jesus. Queridos, por que Deus nos disciplina? O texto nos diz isso e vamos concluir com isso. Primeiro, porque a disciplina vai no tempo apropriado gerar alegria em nosso coração. Vai. Você, meu irmão, minha irmã, que está vivenciando hoje uma dificuldade, um problema, uma luta difícil, saiba que no momento oportuno, uma alegria indizível do Senhor abrigará o seu coração, entrará no seu coração. E você compreenderá o motivo pelo qual Deus tem colocado isso diante de você, da sua vida. No tempo certo, quando a dificuldade passar, e ela vai passar. Não é só a vitória, mas também não é só luta.
Vale uma, vale a outra, né? No tempo certo vai passar, e uma alegria gloriosa do Espírito Santo invadirá o seu coração, e você dirá: só o Senhor é Deus, porque o Senhor esteve comigo, Ele caminhou comigo, Ele foi ao meu lado, e eu cheguei do outro lado, e agora estou mais forte, agora estou como uma rocha inabalável, na presença do Senhor. O autor aos Hebreus diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. É o que você está sentindo, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Se você for levar, viu, pastor, se a gente for levar a fundo esse texto, quase que ele disse assim: meu querido, ajoelhe e ore agora para Deus mandar uma luta para você melhorar como cristão. Ele nos leva, Ele nos induz, viu, amado, a quase fazermos essa oração. Depois que a gente lê esse texto, a gente ajoelha e fala: Senhor, eu não tenho luta nenhuma. Será que eu não sou seu filho? Será que o Senhor não me ama? A disciplina vai no tempo certo gerar uma alegria no nosso coração. E quando isso acontece, nos faz mais parecidos com Jesus. Aquele gozo que Jesus teve ao cumprir a vontade de Deus, aquele gozo vai invadir o seu coração, meu querido. Aquele gozo indizível, aquela alegria de saber que você caminhou e fez a vontade do Senhor. Você foi até o fim. Alguém pensou que você não conseguiria, alguém disse: já era, acabou, mas você chegou do outro lado. A alegria do Senhor vai encher a sua alma, meu irmão e minha irmã. Continue caminhando, confiando no Senhor. Ele está com você, aleluia. Em segundo lugar, Ele nos disciplina para nós sermos participantes da sua santidade. O versículo 10 diz: mas este nos disciplina para o nosso proveito, para nós sermos participantes da sua santidade. A disciplina do Senhor nos faz mais parecidos com Ele. A disciplina do Senhor nos faz rejeitar os caminhos maus do mundo, por incrível que pareça, e nos faz escolher os caminhos bons. A disciplina do Senhor, diz Pedro, mesmo que a gente esteja fazendo bem, é melhor que ela venha estando a gente fazendo bem, do que os pecadores aí do mundo que estão sofrendo da mesma forma, mas não veem sentido em nada disso, estão se suicidando, jogando debaixo de carros, pulando de pontes, estão se drogando para esquecer os seus problemas. Mas aqueles que servem ao Senhor sabem muito bem por que estão enfrentando dificuldades, sabem muito bem por que estão enfrentando as lutas, para que você se pareça mais com o Senhor, até porque no versículo 14 ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A disciplina do Senhor que gera santidade é um requisito para vermos o Senhor. Conclusão: ninguém verá o Senhor se não tiver enfrentado algumas ou muitas dificuldades. Não verá. Em terceiro lugar, porque Ele nos trata como filhos. Os versículos 5 e 6 diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaias, olha a expressão que ele usa, quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Querido, suportar a correção do Senhor é uma declaração de filiação. Quando nós dizemos que Deus é o nosso Pai, a gente não usa Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Você nunca fala isso pensando em disciplina, fala? Não, você fala isso pensando em bênção. Deus é Pai, Deus abençoa, Deus guarda, Deus dá vitória, Deus livra. Mas olha aqui o que o autor está dizendo. Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, versículo 7 e 8, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, olha só, mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, os filhos, sois então bastardos e não filhos. Por conclusão, quando você diz que Deus, o Senhor, é o meu Pai, ou quando você diz Pai nosso que estás no céu, quando você reconhece a Deus como Pai, você diz Abba Pai, Paizinho,
E ele diz: sim, meu filho, você se coloca sobre essa condição, a condição de receber a disciplina do Senhor. Jesus esclarece: nisso conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ele faz então um argumento comparativo entre os pais da terra e o Pai perfeito que está nos céus. Ele diz que os pais imperfeitos na terra, nós os reverenciamos. Ao Pai dos céus, nós devemos nos sujeitar. Versículo 9. Se a ausência de correção dos pais humanos indica desinteresse ou falta de interesse desses pais em relação a você, que deixa você viver de qualquer forma, de qualquer jeito, da mesma forma, a ausência da disciplina do Senhor seria um sinal da nossa irrelevância. Seria um sinal de que Deus não está nem aí para nós, mas Deus está aí sim para você. Deus não te considera relevante, Ele considera você como seu filho, e como tal fará tudo para que você aprenda a caminhar segundo a sua vontade. Ele diz ainda que a correção destes é circunscrita a um tempo finito, mas a correção a correção do Pai perfeito, ela é permanente, ela gera vida. Ele diz que a correção dos pais era feita como bem lhes parecia, no limite por uma intenção mesquinha ou por irritação. Seu pai por certo, o meu pai por certo já me bateu por irritação. É ou não é, meninos adolas? Você viu que ele estava irritado, está virado. Mas a correção do Senhor é para o nosso proveito. A correção do Senhor é para o nosso proveito. Podia ser um ato de ira, mas no caso do Senhor sempre será um ato de favorecimento. Sempre será um ato de favorecimento em relação a você, meu querido, minha querida. Deus te ama e por isso Ele te disciplina. Em último lugar, porque a disciplina é um ato de amor da parte de Deus. O versículo 6, a parte A, diz que porque o Senhor corrige o que ama. Salomão nos ensina da mesma forma: o que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Jó leva-nos a entender isso bem. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Não despreze. O salmista ainda diz: como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem lhe quer bem. A conclusão então, queridos, do autor aos Hebreus, é que os atos de Deus, que nos infligem dificuldade, que nos infligem problema, que nos infligem lutas, são atos de amor. São atos de amor. E se você ainda não sentiu o amor de Deus através das circunstâncias adversas, abra o seu coração. Abra o seu coração. E você verá a mão bondosa, a mão bendita, a mão amorosa, a mão gloriosa de Deus intervindo na sua vida, para que você cresça, para que você melhore, para que você avance neste mundo. Creia nisso. Você, adolescente, creia nesta palavra. Minha irmã, as lutas que você enfrenta com o seu marido, olha, são atos da bondade de Deus. Suporte, fique firme, creia que Deus haverá de visitar você e que essa dificuldade vai passar. Esta é uma mensagem, meus queridos, que se contrapõe à lógica cristã dos dias atuais. Eu sei que é. Que colocam essas situações de adversidade como uma coisa do outro mundo, como uma ação do mundo espiritual contra você, e às vezes pode ser por permissão de Deus, pode ser sim. Os meninos cantaram aqui, Efésios capítulo 6,
Lá Paulo diz que é uma luta entre os poderes, as potestades e os homens. Nós já falamos sobre isso aqui. Não é uma luta de Satanás com Deus, porque Satanás já está vencido. É uma luta conosco. Mas essas lutas são lutas que você pode vencer. A pergunta é, então, ainda há espaço em nossas igrejas? Ainda há espaço na minha vida, na sua vida, nas igrejas cristãs, para compreendermos que a disciplina do Senhor é um evento de glória e não de maldição. É glória de Deus na sua vida, querido. É a glória de Deus manifestando nos teus caminhos. Porque a intervenção de Deus, a ação de Deus na sua vida é a manifestação da glória de Deus aqui na terra. Nós compreendemos que a disciplina do Senhor é um evento de alegria e não de tristeza. Alegrai-vos no Senhor, Paulo diz outra vez, vos digo, alegrai-vos. E Paulo escreve para crentes que estão sendo perseguidos: alegrai-vos, meu querido, minha querida, não há motivo para nós estarmos tristes na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Para nós compreendermos que a disciplina do Senhor é um evento de determinação e não de conformismo, como muitos têm dito por aí. De determinação, de permanência, de fé na presença do Senhor. Se subordine à vontade de Deus. A disciplina do Senhor é um evento de fé e não de dúvida. E por último, a disciplina do Senhor é um evento de amor e não de desprezo. É o amor de Deus puro vindo do céu sobre nós. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, nós caminhamos nesse mundo de uma forma diferente. Nós caminhamos nesse mundo sabendo que essas situações, que essas dificuldades, elas vão existir. Ninguém aqui está imune, ninguém, nem o pastor, nenhum de nós, mas nós as enfrentaremos, confiados que o Senhor estará conosco. Nós enfrentaremos, nós caminharemos, sabendo que o Senhor vai nos dar a vitória lá do outro lado, sabendo que nós seremos melhores, que nós estaremos muito mais confiantes em Deus. Creia nisso. Nesta noite, creia nesta palavra, porque ela vem do Senhor. Amém?